vamos falar agora sobre esse importante integrante do esquema de planejamento municipal, que é o plano diretor. Nós vimos no Estatuto das Cidades quais são os aspectos que devem constar do plano diretor. Agora vamos falar mais especificamente dele. Falando do plano diretor, resumidamente, o que você tem que ter em mente para entender a sua dinâmica? Primeiro, é um planejamento para longo prazo, são 10 anos de planejamento. Então, quando eu vou elaborar o plano diretor, eu já tenho que pensar nas diretrizes, nas prioridades para um período de 10 anos. As diretrizes e prioridades para o desenvolvimento do município devem estar presentes no plano diretor. Elas devem estar de modo expresso dentro da lei do plano diretor. É um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, quando eu penso em desenvolvimento, eu vou fazer o plano diretor, eu tenho que pensar para 10 anos. Para onde o município vai? Quais são os aspectos de expansão urbana, os aspectos econômicos que eu quero pensar para planejar para o município? Eu vou criar um polo industrial no município, o município vai ter um viés de trazer, por exemplo, universidades, faculdades, vai ter um viés no ensino, ou vai ter um desenvolvimento no turismo. Quais são os aspectos de desenvolvimento econômico? Devem estar todos na lei do plano diretor, né? Porque eu tenho que ter também quais são essas diretrizes e as prioridades. Diretrizes para a implantação por exemplo, de um polo industrial, são de um jeito. As diretrizes para a implantação do ensino, de colocar um polo de ensino atrás das universidades, são outras, e também para o turismo. E eu posso pensar um pouco de cada um. Eu posso ter diretrizes para um polo industrial, outra para o ensino e outra para o turismo. Por isso é importante ter o plano diretor e verificar, dentro dessas diretrizes, quais são as prioridades. Ele é parte integrante do processo de planejamento municipal. Isso eu já falei aqui. Eu chamo de esquema de planejamento municipal. Começa com o plano diretor, vai para o plano de governo e depois as leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O PPA, a LDO e a LOA, eles devem incorporar as diretrizes e prioridades previstas no plano diretor. Então, quando você que trabalha na Câmara Municipal, que é assessor, que é vereador, quando for ser elaborado o próximo PPA no município, PPA, só resumidamente falando, ele é elaborado no primeiro ano do mandato de um prefeito para valer nos 3 últimos anos do mandato e o primeiro do outro prefeito. Nós teremos eleições no ano de 2024, então o próximo PPA será elaborado em 2025. Quando for elaborado esse projeto, você que é vereador, assessor, que trabalha na Câmara Municipal, tem que ficar atento para ver o que está no PPA. Está de acordo com as diretrizes e prioridades do plano diretor? Porque muitas vezes o que acontece? O PPA é uma peça totalmente independente do plano diretor. E isso, pela lei, não é possível. O PPA tem que incorporar as diretrizes e prioridades. Então, se no plano diretor existe diretriz e prioridade para eu estabelecer um polo industrial no município, e depois eu vou pegar o PPA e não tem absolutamente nada nesse aspecto, esse PPA não está não está de acordo com o plano diretor e isso é ilegal. Olha só, a oportunidade, quando for criar o PPA, verificar se ele está de acordo com o plano diretor. Se não estiver, papel do vereador cobrar, apresentar emendas para modificar e adaptar o PPA para o plano diretor. Ele deve englobar o território do município como um todo. Lembra que eu falei? Eu não posso fazer um plano diretor pensando em alguns aspectos da sociedade. Tem que ser do município como um todo, todas as áreas mais carentes, as áreas mais as áreas mais ricas, mais abastadas, a parte industrial, a parte comercial. O plano diretor deve pensar o município como um todo. E a lei do plano diretor deve ser revista pelo menos a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, pelo menos, o plano diretor deve ser revisto. E às vezes pode ser, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que o plano diretor tenha pensado num viés industrial. Vamos criar um polo industrial aqui no município.
Aí, de repente, no meio dessa caminhada de 10 anos, 5 anos depois, se viu que o município começou a caminhar para um viés, por exemplo, de turismo. Isso, eu moro aqui em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, e nós temos um viés de turismo religioso muito grande aqui. Guaratinguetá fica ao lado de Aparecida, onde tem o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Aqui próximo também, Cachoeira Paulista, nós temos a Canção Nova, que é também uma grande força da parte religiosa. E aqui em Guaratinguetá, nós temos o primeiro santo brasileiro, que é Frei Galvão. Então está sendo construído um santuário de Frei Galvão, tem todo um planejamento religioso aqui da igreja para construir um santuário grande. E pode acontecer então que no plano diretor de Guaratinguetá estava indo para um viés, as prioridades para o polo industrial, daqui a pouco no meio do caminho eu falo, opa, peraí, olha, o turismo religioso está crescendo. Então eu posso ter que rever em 10 anos ou no meio desse caminho eu também posso rever o plano e pensar, ainda vale a pena continuar com o polo industrial ou eu tenho que priorizar nesse momento, nos próximos 5 anos, o turismo religioso? É muito importante esse aspecto de revisão. O plano diretor ele tem validade de 10 anos, mas isso não quer dizer que eu não posso mexer nele, que eu não possa ver as diretrizes e as prioridades. Então, é importante, mas a cada 10 anos a lei obriga até, porque tem um aspecto da lei que fala que se não houver a revisão em 10 anos, o administrador, o prefeito pode até responder por improbidade administrativa. Olha a importância do plano diretor da sua revisão. Ainda falando sobre o plano diretor, então, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivos municipais garantirão. Então, olha aí, processo de elaboração e de fiscalização. O vereador participa dos dois. Na elaboração, porque o projeto vai para a Câmara, vai ser debatido e votado, e na fiscalização, que é uma das atribuições da Câmara Municipal e dos vereadores. Então, nesses dois processos, elaboração e fiscalização, o que tem que ser garantido? A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Então, vamos lá. Audiência pública na elaboração do plano. Então, o Poder Executivo tem que fazer essas audiências públicas, garantir o debate, ouvir a população. Geralmente, o que as prefeituras fazem? Elas fazem várias audiências públicas. Fazem audiências públicas, por exemplo, em zonas, quando o município é zoneado, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, ou nos diversos bairros. Então, vou lá, vou mapear esse bairro aqui, vou fazer uma audiência pública nesse bairro, chego a fazer 10 audiências públicas distribuídas pelos bairros do município. E ali é ouvida a comunidade, são ouvidos os munícipes, mas é importante também ouvir associações representativas. Todo município tem as suas associações de bairros, e são essas pessoas que integram essas associações que estão mais próximos dos munícipes, que vira e mexe, ouvem reclamações, solicitações, sugestões. Então é importante trazer a associação de bairro para participar das audiências públicas. Assim como algumas organizações, algumas ONGs de defesa de animais, de proteção ao meio ambiente, ouvir essas organizações para enxergar, para ver o ponto de vista delas. Porque muitas vezes o administrador está lá dentro da prefeitura na correria do dia a dia, o secretário de meio ambiente, o secretário de transporte, e acaba não tendo contato com partes do município mais afastadas. E você ouvir a população, você ouvir essas associações, vai trazer elementos que vão proporcionar um melhor planejamento municipal, a melhor elaboração do plano diretor. Lembrando, essas audiências públicas são obrigatórias e devem contar com o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Os dois têm que garantir a participação popular nessas audiências públicas. Outro ponto importante dessas audiências públicas, a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. Então, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo devem garantir a publicidade. Não adianta nada eu fazer uma audiência pública,
os munícipes entregarem por escrito sugestões, mandarem e-mail, mandarem sugestões nas redes sociais, eu gravar as audiências públicas, gravar as pessoas usando uma tribuna para fazer sugestões, se eu não der publicidade a esses documentos. Por quê? Senão fica fechado. Aí chega na 10ª audiência pública, alguém pede poxa, na primeira audiência pública, a associação de bairro fez uma sugestão muito boa. Como é que eu vou ter acesso a isso se não está disponibilizado? Então, a ideia do legislador do Estatuto das Cidades foi garantir essa publicidade, para que todos possam ter acesso a esses documentos, até para ver se aquela sugestão foi acatada depois. Como eu vou saber se a sugestão daquela associação de bairro lá na primeira audiência pública foi acatada e está no plano diretor? Só se eu tiver acesso a esses documentos. E o acesso tem que ser de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Eu não posso, por exemplo, restringir o acesso só ao presidente da associação de bairro, ou só aos vereadores, ou só aos servidores do município. Não, o acesso tem que ser de forma geral. Qualquer munícipe tem que ter esse acesso. O ideal é se criar uma página, um link, inserir toda a documentação de todas as audiências públicas lá, para poder que qualquer pessoa consiga comparar o que foi debatido e o projeto de lei que foi elaborado. Olha que importante isso. E também eu acho que quando você... tenho certeza. Quando você faz essa via de mão dupla, você vai aproximar o cidadão da Câmara, do Poder Executivo, e vai trazer o cidadão para poder participar das audiências públicas, também das leis orçamentárias. Lembra que eu já falei a dificuldade que é você levar munícipes para participar dessas audiências? Quando você começa a fazer um movimento e mostrando, as pessoas participaram e houve resultado, aí começa a haver um movimento e as pessoas começam a querer participar mais. Eu fiz uma sugestão, foi acatada, eu vou participar da próxima. E esse vai falar para um, para outro, e assim vai indo até que as pessoas comecem a participar, entender a importância dessas audiências, da participação popular na formulação de todos os projetos de lei do esquema de planejamento municipal. Continuando, eu quis trazer isso aqui para a gente conversar um pouco também sobre alguns aspectos do plano diretor. No artigo 41, parágrafo 3º, diz o seguinte: as cidades que tratam o caput desse artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios, telégrafos, etc. Essa redação, esse artigo foi incluído em 2015 pela Lei 13.146 de 2015. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: ainda existe um preconceito e uma dificuldade muito grande para garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou mesmo com mobilidade reduzida, seja a órgão público, seja a estabelecimentos privados, seja a calçamento, as calçadas do município. Eu dou um exemplo para você. Eu gosto de falar de Guaratinguetá porque, como eu moro aqui, eu estou autorizado a falar do município. Foi feita uma obra grande aqui no centro histórico de Guaratinguetá e foi feito um calçamento. E colocaram, vocês já devem ter visto, aquelas calçadas que tem uma marcação para a pessoa com deficiência visual. Mas estava assim, na obra, acabada a obra, entregue a obra. Ou seja, foi entregue, foi fiscalizada, foi paga a obra. Você chegava em determinado momento, você ia seguindo essas marcações e o que tinha ali, acabando a marcação, era continuando depois? Um poste. Vinha a marcação para o deficiente visual, um poste, e ela continuava depois do poste. É um absurdo, é uma total falta de desrespeito com a pessoa com deficiência visual. Imagina, a pessoa está vindo e dá de cara com o poste. E isso, houve fiscalização.
porque nós vimos que não é só na elaboração de plano diretor de planejamento, na fiscalização desses planos de plano diretor, de planejamento municipal, também cabe ao poder público. E você não ter o respeito com o bem público ao fazer uma obra e deixar um poste no meio é absurdo. E esse poste está lá ainda. Você já tem mais de 6 meses que a obra terminou e o poste continua no mesmo lugar. Então, esse é um papel muito interessante do vereador. Fiscalizar a aplicação do plano diretor, PPA, da LDO, da LOA e também das obras públicas. Eu queria só chamar a atenção para isso, porque é algo corriqueiro. Aliás, se nós formos ver, o Ministério Público costuma entrar com várias ações tentando determinar que as prefeituras e câmaras municipais coloquem acessibilidade. Ótimo, ótimo, eu acho que é uma iniciativa muito boa. E os juízes costumam dar liminares para que isso, ou decisões definitivas para que isso seja feito. O problema é que grande parte dos fóruns, principalmente aqui do estado de São Paulo, cidades menores, não garante a acessibilidade. Eu dou exemplo, mais uma vez de Guaratinguetá, do fórum daqui. O salão nobre do júri, onde são julgados aqueles réus por crimes de homicídio ou tentativa de homicídio, fica no 2º andar do fórum. E não tem elevador, não tem nenhum tipo de adaptação para um cadeirante subir. Imagina se o advogado de um réu é cadeirante. Como que ele vai fazer para ter acessibilidade? Ou qualquer pessoa que seja cadeirante queira subir para assistir a um júri, está fazendo uma faculdade de Direito, um estagiário que quer assistir. Não tem. Então, eu acredito também que o Ministério Público deve cobrar do Poder Judiciário a instalação e a garantia de acessibilidade com a pessoa com deficiência. Então, esse exemplo foi só para ilustrar como tem coisa importante no Estatuto da Cidade, no Plano Diretor, e que não é cumprido. Bom, qual é o conteúdo do Plano Diretor? O artigo 42 diz o seguinte, lá do Estatuto das Cidades: o plano diretor deverá conter, no mínimo, a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, a edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura de demanda para utilização. Parcelamento, edificação ou utilização compulsória são determinações jurídicas, eu não vou entrar aqui em definições, mas deve constar do plano diretor. Depois, disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 do Estatuto da Cidade. Preempção, outorga onerosa do direito de construir, operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir. Esses também são determinações jurídicas, né? Definições jurídicas que você pode aplicar. Por exemplo, eu posso restringir a altura de um prédio, aonde esse prédio pode ser construído, quantos andares. Então, são aspectos jurídicos que eu também não vou entrar aqui, eu acho que não compensa falar muito sobre isso. Sistema de acompanhamento e controle. Isso já é muito importante. Então, no plano diretor, eu tenho que ter um sistema. Como eu vou acompanhar a aplicação do plano diretor? Como eu vou fazer esse controle? E isso é importante para o vereador. O vereador que tem essa atribuição de fiscalizar o poder público, o poder executivo municipal. Então, eu tendo lá um sistema de acompanhamento e controle, fica muito mais fácil fazer essa fiscalização. Ainda, o artigo 42b. Eu vou citar rapidamente, porque eu quero destacar um aspecto do artigo. Os municípios que pretendem ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação dessa lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, demarcação do novo perímetro urbano, delimitações dos trechos com restrições, definição de diretrizes específicas, definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, a previsão de áreas para habitação de interesse social e o que eu queria destacar. Definição de diretrizes em instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. Tem que estar lá no plano diretor, porque se eu for mudar, eu tenho que fazer uma lei específica, mas eu já posso colocar e inserir tudo isso no plano diretor. E se está no plano diretor, eu tenho que obedecer. E eu destaquei isso aqui, proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural, para lembrar o exemplo que eu dei aqui em Guaratinguetá. Vocês lembram que eu falei da ponte metálica que caiu em 1987 e que o poder público, o executivo aqui do município,
não aprendeu a lição, porque no final de 2023, as chuvas fortes derrubaram a fachada do antigo prédio, da antiga sede da Prefeitura Municipal. E esse prédio era tombado, patrimônio histórico e cultural do município. Então, lembra que eu falei, planejamento não é só para construção, para criação de novos aspectos, por exemplo, de criação de cargos no município, de eu contratar pessoas, de eu ver onde eu tenho que investir na saúde, na educação. Não, o planejamento também é para a manutenção do que eu já tenho. Eu tenho que fazer a manutenção dos prédios públicos, porque senão pode acontecer como aconteceu em Guaratinguetá. Um prédio da prefeitura, histórico, tombado e que realmente, parafraseando, a parte da frente toda, a fachada, veio a tombar, mas aí literalmente veio a ruir. É importante esse aspecto para garantir o patrimônio histórico e cultural do município. Queria só destacar essa parte. Plano diretor e gestão orçamentária participativa. O que diz o artigo 44 do Estatuto das Cidades? No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Então, desde 2001, com o Estatuto das Cidades, se implantou a obrigatoriedade de realização de audiências e consultas públicas para elaboração, depois aprovação, debate e aprovação na Câmara, do PPA, da LDO e da LOA. Eu até dei um exemplo falando sobre a dificuldade que nós temos de trazer a participação popular para a Câmara Municipal. Eu comecei a trabalhar em Câmara Municipal em 2003, pouco depois do Estatuto das Cidades entrar em vigor. E quando eu estava trabalhando na Câmara Municipal de Roseira, aqui perto de Guaratinguetá, foi visto que era necessário fazer as audiências públicas. Nós fizemos panfleto, faixa, fui na rádio comunitária, chamamos a população, foram 2, 3 pessoas para participar da audiência pública. Isso mudou nesses mais de 20 anos? Infelizmente não. A participação pública ainda é muito pequena, mas ela é obrigatória. Pelo menos a realização das audiências públicas é obrigatória. Então, é necessário fazer para poder aprovar, para poder entrar em vigor as leis orçamentárias. É um aspecto importante. Eu gosto de afirmar que é importante a Câmara Municipal buscar essa aproximação com o cidadão. É difícil? É. Mas quem sabe um dia, principalmente com as redes sociais, um novo aspecto, uma nova visão das câmaras municipais, a população comece a participar na realização, na elaboração das audiências públicas das leis orçamentárias. Resumo então do plano diretor municipal, para a gente encerrar essa parte e continuar depois falando sobre o esquema de planejamento municipal. Então, plano diretor é um planejamento para 10 anos, ele vai conter as diretrizes e prioridades para o desenvolvimento do município, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, parte integrante do processo de planejamento municipal e, importante, PPA, LDO e a LOA devem incorporar as diretrizes e prioridades. Em resumo, esse é o plano diretor, um importante instrumento de planejamento municipal. Seguindo o esquema de planejamento municipal, nós falamos do plano diretor, só que nós vimos a Constituição, o Estatuto das Cidades, vimos o plano diretor, vamos falar um pouco sobre o plano de governo e sobre as leis orçamentárias municipais no próximo encontro que nós teremos aqui nesse treinamento sobre a importância do planejamento municipal.